Fala galera do YouTube Tech TED Eletrônica. Bom, seja bem-vindo aos novos inscritos e também um abraço aos inscritos que já são do canal Tech TED Eletrônica e aos membros do Tech TED Telegram. Sempre demorando um pouquinho, né, mas devido às aulas, mas sempre aí retornando com algum vídeo. Hoje eu vou falar de um assunto que eu já postei uma vez, mas vou repetir novamente, né? Para quem está começando aí a eletrônica e às vezes tem dúvidas de leitura de alguns componentes, né? Principalmente que diz respeito a resistores, inclusive SMD e capacitores. Hoje, vamos ver se dá tempo de falar de alguns componentes, mas hoje eu vou começar com resistores, principalmente resistores SMD, e relembrar um pouco da época de como lia os capacitores cerâmicos de antigamente. A marcação do capacitor cerâmico de antigamente. Vamos começar por eles, só para a gente recordar, para você ver como é que era o negócio dos capacitores cerâmicos que encontrar algumas TV antigas aí, né? Na época da Philco Hitachi ou bem mais para trás, né? A marcação de capacitor cerâmica. Bem, o capacitor cerâmico de antigamente, um capacitor de até 10 picofarad, e tinha assim, a letra depois do número, né? Então cada letra depois do número tinha um significado. Então, por exemplo, a letra B a letra B depois do número, né? Que o número é um valor. A letra B depois do número corresponderia a a tolerância desse capacitor cerâmico. Depois eu vou explicar com os valores inteiros, de mais ou menos 0,1 picofarad, tá? Vamos guardar esse número aqui, tá? Depois eu vou explicar para vocês o que é, tá? 10 picofarad. A letra C corresponderia no capacitor cerâmico de antigamente a tolerância de mais ou menos, a tolerância do valor, né? Isso é depois do número. Capacitor de até 10 picofarad, letra depois do número, significava tolerância. Então, mais ou menos 0,25 picofarad, né? A letra D corresponderia a mais ou menos 0,5 picofarad de tolerância, tá? A letra F igual a mais ou menos 1 picofarad e a letra G mais ou menos 2 picofarad. Os capacitores cerâmico antigo, tá? Aí capacitor acima de 10 picofarad, letra depois do número da capacitância, tinha a seguinte tolerância: acima de 10 picofarad, F era igual a mais ou menos 1%, G igual a mais ou menos 2%, tá? Acho que é menos, tá? Quase botei outro sinal ali. O H, a letra H, era mais ou menos 3%, né? A letra J, mais ou menos 5%. A letra K igual a mais ou menos 10%, tá? A letra M igual mais ou menos 20%. Letra S igual a mais ou menos a letra S mais ou menos 50% ou menos 20%, tá? Letra S. Letra Z mais 8%, é mais 8% mesmo, ou menos 20%, mais 100%,
menos 20%. Tá? A letra Z, mais 8% menos 20%, ou mais 100% menos 20%. Né? E a letra P igual a mais 100% ou menos zero. Tá? Esse para capacitor acima de 10 picofarad. Esse aqui para capacitores abaixo, ou melhor, até 10 picofarad, né, que vai até a letra G. E esse aqui de acima de 10 picofarad. Tá? São as tolerâncias. Aí tinha também o código de temperatura do capacitor. A temperatura era marcada por símbolos, né, com letra e número. Por exemplo, X5 era igual a menos 55% ou mais 85%. Já o Y5 igual a menos 30% mais 85%. É assim que eu fazia, eu olhava por aqui. Vamos usar outra. Z5 igual a menos 10% mais 85%. 75% sempre se repete, né? Dá pra ver aí, né? Então, isso era a tolerância de o código de temperatura do capacitor cerâmico, antigamente. Última letra depois desses símbolos, né? Indica a variação de capacitância dentro da faixa de temperatura. Então, a última letra depois desses símbolos. Então ainda tinha a letra E, que respondia a variação de capacitância dentro da faixa de temperatura. Então variava, a letra E eu queria que variava de mais ou menos 4,7%. A letra F era igual mais ou menos 7,5%, né? A letra P igual a mais ou menos 10%, né? A letra S igual a mais ou menos 22% de variação com a temperatura. E a última letra era T, né? Mas aí não era mais ou menos, era mais 22%, né? Mais, tá? Não tinha mais ou menos não, era mais 22% ou menos 33%. Assim que eu fazia, olhava em cima do, tá ok? Do celular. Bom, depois disso tudo fala, até não entendi nada, e aí, como é que faz? Bom, então, com esses valores todos, dos capacitores antigos, para ver como é que tinha código aí nos capacitores cerâmicos, porque não tinha muito espaço, né? Então nós vimos aí que os capacitores de até 10 picofarad, a letra depois do número correspondia aqui tolerância, que a gente vai ver de que. Acima de 10 picofarad tinha esses outros, letra aqui com outras tolerâncias, né? Depois nós vimos aqui o código de temperatura do capacitor cerâmico em porcentagem, as tolerâncias aqui, e depois a última letra, né? A variação de temperatura, a mudança da capacitância em decorrente da temperatura, né? São as últimas letras. Aí, né, como é que fica essa bagunça toda? Então vou dar um exemplo aqui, tá? Um capacitor com a seguinte marcação na época seria um capacitor de 220 J. Aí vinha um X, às vezes era um X até bem desenhadinho, 5 P minúsculo mesmo,
Bem assim. Aqui, né, o 220 já está dizendo que é 220 picofarad. Já o J corresponde a mais ou menos 5%, tá? Já o X5 corresponde, vou deixar separado aqui assim, ó. Já o X5 mais corresponde a variação 55% mais 85%, tá? E a última letra P corresponde a mais ou menos 10%, tá? 10%. Tudo nesse valor aqui. Então, vamos ver o que significa. O 220 é o valor de capacitância do capacitor cerâmico. O mais ou menos 5%, né, é a tolerância. Mais ou menos 5% de tolerância, né? Mais ou menos 5% de tolerância do valor do nosso capacitor aí, né? Mais ou menos 5% de tolerância, que é a letra J, do valor de 220. A outra letra, que é a letra X5, corresponde à temperatura de trabalho que ele aguenta, que é de 55 a 85 graus, menos 55% a mais 85%, né? Ela dá em valor de porcentagem, né? De temperatura, a variação de temperatura, né? Que ele aguenta de menos 55% a mais 85%, tá? E o último valor, que é o 10%, é de variação de capacitância com a temperatura, ou seja, o valor que vai ser alterado de acordo com a temperatura, que é a letra P, que vale mais ou menos 10%. Então, é a variação de temperatura. Então, você fazer o cálculo aí de 10%, para mais ou para menos, né? E aqui, também fazer o cálculo em porcentagem para mais 55, ou menos 55, ou mais 85%. Da temperatura, teria que ver a característica do capacitor e tudo, até quantos por cento ele conseguia chegar de temperatura, né? Então ficava assim, essas marcação: 220 picofarad é o valor, J é a tolerância de 5% para mais ou para menos do valor, X5 é a porcentagem de temperatura de trabalho, e é o P, a variação do valor pela temperatura, que é mais ou menos 10%. Então ficava aquele capacitor redondinho, né? Com toda essa descrição: 220 J X5P, né? Aquele capacitor bonitinho, né? Não dá pra ver aí. Vários outros capacitores, seja cerâmico, poliéster, tanto, até que facilitou muito, né? Continua usando letras, né? Nós temos nos capacitores de hoje a numeração que é um H, que corresponde a 50 volts, né? 2A, que corresponde a 100 volts, né? 2D, que corresponde a 200 volts, 2E, que corresponde a 250 volts, né? 2G, que corresponde a 400 volts, 2J, que corresponde a 630 volts, né? E as tolerâncias também são dadas por letra, ou seja, se tiver a letra B, é mais ou menos 0,10 picofarad de tolerância. A letra C igual a mais ou menos 0,25 picofarad de tolerância. A letra D igual a mais ou menos 0,5 picofarad de tolerância. A letra E igual a mais ou menos 0,5
aí já entrou por cento, né? Da letra em diante, né? Letra F, mais ou menos 1%, né? FG, a letra G, mais ou menos 2%. A letra H, depois a gente vai ver onde entra essas letras aí, mais ou menos 3%, né? A letra J, mais ou menos 5%. A letra K, mais ou menos 10%. A letra M, mais ou menos 20%. A letra N, mais ou menos 30%. A letra P, igual a mais 100%, né? Ou menos 0%, né? A letra P. E a letra Z igual a mais 80% ou menos 20%, né? Então vamos supor que temos um capacitor assim, né? E na marcação dele está lá 2A 104J. Esse 2A representa a quem na tabela? Os 100 volts na primeira tabela. Quer dizer que é um capacitor de 100 volts. 104, né? O 104 já é o valor, né? Que vai dar em picofarad aqui, né? Então aqui é o valor 10, aqui você acrescenta 4 zeros, né? Seria isso aqui, 10, 1, 2, 3, 4, né? 100 mil, né? A gente até pode chamar a gente chama de carinhosamente de 100K, né? Um capacitor de 100K. E o J representa quem? A tolerância, pode ser da variação, né? Do seu valor, né? Que é dada em porcentagem. A letra J aqui é de mais ou menos 5%, tá? Mais ou menos 5%, a letra J, tá? Então 104 mais ou menos 5% e 2A que corresponde à tensão de 100 volts de trabalho desse capacitor, né? Existe hoje em dia capacitores eletrolíticos SMD, que nem até confunde com diodo. Ele não é diodo, ele é pretão assim, né? Ele é pretão assim, mais largo, tem uma faixa, às vezes alguns até vem com sinal de mais, e as perninhas lá, e tudo pretão. É um capacitor eletrolítico, né? A leitura de valores de componente SMD consiste num problema sério para os iniciantes, enfim, para os técnicos, alguns técnicos e alguns menos experientes, principalmente os que estão envolvidos no serviço de equipamentos modernos. Assim, o código de componente SMD são sempre informações de grande utilidade que devem ser colecionados e colocados em local de fácil acesso na sua bancada, né, preso na parede ali, né, pois nunca se sabe quando vai precisar deles. Os capacitores eletrolíticos SMD, apesar de suas reduzidas dimensões, através tem marcada tanto a capacitância como a tensão de trabalho. Assim, por exemplo, 47 microfarad por 6 volts consiste num capacitor de vírgula 47 por 6 volts, né? Consiste num capacitor de 47 microfarad por 6 volts. No entanto, também pode ser usado um código especial formado de uma letra e 3 dígitos. A letra indica a tensão de trabalho e os 3 dígitos consistem no valor, sendo os 2 primeiros dígitos o valor e o terceiro o multiplicador. O valor obtido é dado em picofarad. A faixa indica o terminal positivo, né? A tabela que eu vou passar aqui, né, de exemplo, dá os valores das letras. Por exemplo, que corresponde à tensão voltagem no capacitor. Uma letra E minúscula, uma letra E assim, ó, corresponde a 2,5 volts de tensão do capacitor. Já a letra G, maiúscula assim, corresponde a 4 volts. A letra J também maiúscula, corresponde a 6,3 volts.
a letra A maiúscula corresponde a 10 volts. A letra C, também maiúscula, corresponde a 16 volts. Vou escrever aqui em cima agora. A letra D, maiúscula também, corresponde a um capacitor eletrolítico de 20 volts. Né? A letra E corresponde a um eletrolítico de 25 volts. A letra V corresponde a um capacitor eletrolítico de 35 volts. E a letra H corresponde ao capacitor de 50 volts. Veja bem, não vai confundir essa letra que está usando aqui agora por eletrolítico com a letra que foi usada em outros capacitores, tá? Isso aqui foi usado no capacitor cerâmico antigo, porque a letra se repete, mas mudou totalmente, né? Que é outro material, é um capacitor mais novo, né? Por exemplo, não vai confundir o H daqui, que nós estudamos, que é de 3%, com o H do capacitor antigo que nós estudamos aqui em cima. Que até por acaso também é 3%, né? Acho que não vai dar nem muita diferença não. Né? Não vai dar nem muita diferença. Aqui até bateu com o que a gente estava estudando, que é esse novo aqui. O H até bateu, né? O J 5%, o J aqui também 5%. O único que ficou diferente, porque depende do valor do capacitor, né? Que aqui é acima de 10 picofarad. Que é acima de 10 picofarad, aqui é de 10 picofarad e aqui é acima de 10. Né? A única que não bateu foi a letra Z, que foi de 8% a 20%, né? E aqui a letra Z é de 80 a menos 20, né? Que é de 80 a menos 20. Eu creio que esteja até errado aqui, já aproveitando para corrigir vocês, aqui a gente corrige na hora. Esse aqui eu acho que creio que seja 80%, eu que engoli o zero aqui, tá? Então quer dizer, o valor dos capacitores cerâmicos antigos, com as letras aqui, na parte de porcentagem aqui do seu valor, até que tá batendo com dos modernos aqui, né? A letra Z de 80 a menos 20, letra Z de 80 a menos 20, tá? Então parece que eles continuam padronizando, né? A única coisa que entrou a mais aqui foi a letra referente à tensão, que aqui não foi colocado, tá? Depois eu vou ver se tem alguma característica, mas aqui não foi colocado. Dos cerâmicos antigos, com esses capacitor cerâmico, poliéster e tal, mais modernizado, né? Mas voltando agora ao nosso eletrolítico, tá? Foi até bom para corrigir ali. É porque tantos números aqui, então não pode confundir agora esse do eletrolítico com esses daqui, cerâmico, poliéster, tá? É do eletrolítico. Então voltando, depois de tanta essa viravolta, voltamos aqui as letras, né? Que corresponde à tensão. Aí fala, Ted, como é que lê? Então vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você vê um capacitor no corpo dele, do eletrolítico lá, SMD escrito C475. C475 corresponde, se for multiplicar 47 vezes 10 a quinta potência de picofarad, né? 47 vezes, sendo que 5 já dá pra ver que é um valor bem alto de capacitor, viu? Se transformando em microfarad. Mas se for multiplicar pela 10 a quinta potência, você vai ver que vai dar 4.700 milhões, né? Que seria 4,7, ou o 4,7 vezes 10 a sexta potência positiva, né? Também de picofarad vai dar 4,7 microfarad. Então 475 igual a 4,7 microfarad, né? Que se for fazer o cálculo, né, de 47 vezes 10 a quinta potência, você vai ver que vai dar 4.700 pontos, né? Aqui, ó, 4.700.000. Quer dizer, é um valor bem alto, né? Os capacitores eletrolíticos realmente têm uns valores altos, né? E se for fazer 4,7 multiplicado por 10 a sexta potência, vai dar isso aqui também, tá? Então, 475, né? O último número corresponde ao valor. Agora a letra C corresponde à voltagem, a primeira letra antes dos números. Então se você ver a letra C aqui, ó, é 16 volts. Então isso aqui é um capacitor de 4,7 microfarad por 16 volts, ok? 475, se tu ver lá o C 475, quer dizer que é um capacitor de 16 volts, porque é a letra C, primeira letra, e o valor de 4,7 microfarad, ok? O valor do capacitor,
por 16 volts. Beleza? Bom, eu ia fazer mais um outro assunto aqui, mas vai ficar um vídeo até muito grande, né? Então, quer dizer, agora se fosse um A, se fosse A 332, seria um capacitor de 3,3, né, 3.300 por 10 volts, porque é a letra A no começo, entendeu? Os capacitores eletrolíticos, tá? Depois, continuo a falar, tem um poliéster, né, que é o código de cores, que lembra muito resistores, mas tem 2 cores finais. Depois a gente fala sobre eles, tá ok? Para fechar aqui com o capacitor. E vamos falar de códigos, os códigos que eu escolhi mais comuns de diodos, que se encontra também em databook aí, você encontra em books de componentes SMD, muito ter em casa. Na sua bancada, na sua oficina. Mas vou dar aqui alguns códigos para facilitar aqui em vídeo, algumas leituras de código de resistores SMD e dando tempo acoplando também aos diodos SMD, tá? E de repente algumas bobinas choques também, como é que vê aqueles valores lá que vem escrito em cima deles, tá ok? Então vou preparar aqui e separar para passar para vocês, tá bom? Essas bobinazinhas são indutores, que tem gente que confunde com resistores, e não são resistores. Além de ter os SMD, que são pretinhos e tal, mas tem uns que lembram resistores, né, de wattagem pequenininha, né, mas na realidade são indutores. Depois vamos falar sobre eles. Isso aí, TecTed Eletrônica, um abraço a todos os membros, e fica o meu abraço aí, e vamos estudar eletrônica, gente. Vamos estudar, como sempre, né. Vamos ser um técnico com experiência mesmo, total, além de saber mexer, consertar, mas conhece a fundo aí a sua profissão, que é a eletrônica, ok? TecTed Eletrônica, até o próximo vídeo. Abraço aos membros, abraço aos professores das plataformas YouTube, ao membro do meu grupo e aos novos inscritos que estão chegando aí. Obrigado, hein? Até a próxima.